Ei, meu firmeza, fala pra mim que você tá bem. É isso aí, hoje estou começando um novo quadro nesse canal. Um quadro onde eu vou falar sobre os livros, né, alguns resumos de alguns livros que marcaram a minha vida e contar como eles me edificaram, como eles me abençoaram. E espero também encorajar você a ler mais através desses vídeos, dessa série, sei lá. E a gente não podia começar de uma maneira melhor do que essa. Vamos falar hoje sobre o livro Enraizado, do Benny Lipscher. Esse livro sensacional. Mas antes de falar do livro propriamente dito, só queria situar um pouco sobre quem é o autor, o Benny Lipscher. Benny Lipscher. Benny Lipscher, ele é fundador e o líder do Jesus Culture, aquele grupo que é muito conhecido, né, pelas músicas dele. E o Benny, antes dele se tornar o líder do Jesus Culture, ele era líder de jovens lá na Bethel Church em Redding, na Califórnia. Até então ele se mudar para Sacramento, né, onde é a sede do Jesus Culture. E é legal que esse livro é quase que um relato de como Deus tratou a vida, o coração do Benny até ele chegar a esse lugar onde ele está hoje, né? Como Deus estabeleceu as raízes dele até que ele pudesse frutificar da forma como nós temos visto o ministério dele frutificar de modo internacional, né? Um ministério que tem alcançado muitas pessoas. Ok, e o livro começa de uma forma, acho que já sensacional, né? Ele fala, Deus, ele colocou no homem o desejo de trazer frutos duradouros e visíveis, de impactar o mundo de uma forma relevante. E ele até cita aquele versículo de João capítulo 15, versículo 16, que Jesus diz, né? Eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto, e fruto que permaneça. Ou seja, Deus não só nos escolheu, mas nos escolheu para que nós possamos dar fruto, não somente fruto, mas fruto que permaneça. E só um parênteses, que é um parênteses que ele faz mesmo no livro, ele fala, nós não estamos aqui para perseguir missões, sonhos ou frutos simplesmente. Nós, na verdade, perseguimos a Deus, nós perseguimos Jesus. Enquanto a gente está fazendo isso, enquanto a gente está olhando para Deus e perseguindo a sua presença, nós naturalmente cumprimos os sonhos que Ele tem para nós, cumprimos os planos dele, nós naturalmente frutificamos. E é muito legal, porque ele fala assim, depois que Deus lança a semente, a gente tem a tendência de achar que o próximo passo já é frutificar, já dar os frutos que Deus chamou a gente para dar. Mas não, o primeiro passo, na verdade, depois que a semente é lançada, é ela estabelecer as suas raízes, para depois ganhar forma e, por último, dar os frutos que, no final das contas, é o nosso maior objetivo, o nosso objetivo final. E a respeito de estabelecer nossas raízes, ele fala de 3 solos onde nós precisamos estabelecer as nossas raízes, para que a gente possa dar fruto e fruto que permaneça. O primeiro solo é o solo da intimidade, o segundo é o solo do serviço e o terceiro, o solo da comunidade. E ele vai falando desses 3 solos a partir da vida de Davi. Por quê? Porque Davi foi um cara que foi ungido rei, só que até o dia que ele se tornou rei de Israel, propriamente dito, se passaram quase 20 anos. E nesses 20 anos, Deus estabeleceu as raízes dele nesses 3 solos. O primeiro solo, o solo da intimidade. É interessante você notar que na vida de Davi, logo depois que ele é ungido rei, ele não vai para a corte do rei, ele se torna rei. Na verdade, a primeira coisa que acontece é ele voltar para a casa dele e voltar para as ovelhas onde ele pastoreava. Ou seja, ele voltou para a vida dele normal, lá no campo, longe de todo mundo. E esse é o lugar, esse é o campo da intimidade. Esse é o lugar onde Deus leva a gente para o secreto, num lugar de solitude. E nesse lugar a gente vai conhecer mais a Deus e Deus vai também revelar a nossa identidade dele. O solo da intimidade é esse lugar secreto, onde Deus compartilha o coração dele, onde Deus trata o nosso caráter, onde Deus compartilha os planos dele, onde Deus compartilha as estratégias para alcançar esses sonhos e planos e tudo mais. Ou seja, na vida de Davi, por exemplo, é como se fosse assim, Deus ungiu e mostrou, eu quero estabelecer rei. Só que Deus trouxe ele primeiro para o sol da intimidade, para revelar, eu quero que você seja rei, para você fazer isso, para você levar a nação a esse lugar, para você fazer isso. Ou seja, Deus primeiro revelou todo o plano dele, e não só revelou o plano dele, mas ele tratou primeiro o coração de Davi, para que ele se tornasse aquela pessoa que ele precisava ser para cumprir os sonhos de Deus na vida dele como rei de Israel. E
E ele cita até outro exemplo, o exemplo de Evan Roberts, aquele avivalista lá de País de Gales. Por quê? Evan Roberts, ele recebeu o chamado para pregar o evangelho quando ele tinha 14 anos, mas ele só começou o ministério dele aos 26. E onde ele passou todo esse tempo, esses 12 anos? O Benny Liebscher ele fala, ele passou no sol da intimidade, o lugar onde ele ouviu os planos de Deus, onde Deus inflamou o coração dele de paixão por País de Gales, de modo que quando chegou no tempo certo dele começar o ministério, cara, ele estava apaixonado, ele tinha recebido a visão de Deus, de que a nação dele ia conhecer Deus. E hoje a gente sabe que ele não só alcançou o país dele, mas ele inspirou muitas pessoas a evangelizarem, a sair. Até hoje ele é uma inspiração para nós, de um homem de Deus que amou o seu país e que ele acreditou no avivamento na sua nação. E só para terminar esse solo, tem uma frase lá na página 146 que eu achei sensacional, que eu quero ler aqui. Ele fala assim: aqueles que se tornam conhecidos por Deus nos lugares secretos são os que se tornam famosos por fazerem o nome de Deus conhecido na terra. O segundo solo, o solo do serviço. Olhando para a vida de Davi novamente, a gente percebe, né? Ele é ungido rei, ele volta para a casa dele para pastorear as ovelhas e tudo mais, mas chega um momento que ele é chamado para trabalhar na corte real do rei Saul. E ele começa a trabalhar lá, tocando harpa para Saul quando ele ficava endemoniado, servindo as coisas, era também escudeiro de Saul. Ou seja, o solo do serviço é quando Deus nos chama para servir num outro ministério, no ministério de outra pessoa. É como se Deus estivesse falando, antes de eu te dar um ministério, eu vou primeiro te colocar num lugar onde você vai servir um outro ministério, para que você aprenda algumas coisas. E eu pelo menos tirei 2 lições em relação a esse solo do serviço. A primeira lição que Deus quer nos ensinar através do serviço, sabe, toda a missão que Deus nos dá, ela envolve servir e amar pessoas. Então, antes dele nos colocar na nossa missão principal, digamos assim, ele nos coloca em um outro lugar onde a gente aprenda primeiramente a servir, onde a gente aprenda a amar as pessoas, onde a gente sirva a um outro homem, a um outro ministério, melhor dizendo, dado por Deus a um homem. Isso porque Deus deseja que a gente entenda que no dia que a gente alcançar esse lugar, sei lá, nosso ministério, aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida, no nosso chamado pessoal, a gente vai chegar naquele lugar para servir pessoas e não para ser servido. Existem muitas pessoas que alcançam lugares ministeriais no reino de Deus e elas acham que elas estão lá para serem servidas, mas na verdade não. Deus nos coloca nesses lugares para nós servirmos. E é por isso que Deus precisa colocar a gente no solo do serviço, para que a gente entenda isso, entenda como amar pessoas, o sentido da nossa missão, antes mesmo da gente começar a nossa própria missão propriamente dita. E a segunda lição a respeito desse solo que a gente aprende é ampliar a nossa visão de reino. Porque quando nós estamos servindo o ministério de outra pessoa, nós não estamos simplesmente servindo a pessoa ou o ministério dela. Acima de tudo, nós estamos servindo o reino de Deus. E é isso que Deus deseja fazer. Deus deseja ampliar a nossa visão para que a gente entenda que a gente está aqui para servir o reino dele acima de qualquer ministério, acima de qualquer pessoa. Quando nós estamos fazendo tudo que nós fazemos, é para servir o reino de Deus. Jesus mesmo disse, e essa passagem é citada no livro também, que toda vez que a gente desse de comer para alguém que tivesse fome, que a gente, sei lá, que a gente orasse por um enfermo, que a gente fosse visitar alguém que estivesse preso, a gente estaria fazendo isso ao próprio Deus. E a nossa recompensa, inclusive, vai vir de Deus quando a gente faz essas coisas pelos outros. E o maior exemplo disso que o livro aponta é o próprio Jesus. Jesus ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E se a gente olhar naquela passagem que talvez seja o maior exemplo de como ele veio para servir, quando ele lava os pés dos seus discípulos, eles ficam indignados, assim, a gente que devia, Pedro na verdade, né? Pedro fala assim, eu que devia fazer isso, por que você vai lavar os meus pés? E Jesus fala, eu estou aqui para dar o exemplo a vocês. Vocês precisam entender que a missão que vocês têm é para servir pessoas. E eu estou dando um exemplo de como vocês vão fazer isso futuramente. E outra coisa também que ele fala sobre esse solo do serviço é que existe uma recompensa em relação àqueles que servem a Deus. Naturalmente nós somos recompensados pelo nosso serviço. E as 4 recompensas que ele cita é: nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos a alegria de Deus, nós recebemos segurança e nós recebemos promoção. Mas eu não vou explicar essas 4 bênçãos para que você, quando você estiver lendo, porque eu tenho certeza que se você não leu, você vai ler,
você mesmo descubra pessoalmente, porque é sensacional as bênçãos de Deus que vêm quando nós servimos aos outros. Solo da comunidade, o terceiro solo. Voltando para a história de Davi. Davi é ungido rei, ele volta para a casa do pai dele para pastorear as ovelhas, que é o solo da intimidade. Depois ele é chamado para servir na corte do rei, isso é o solo do serviço. E chega um momento que Saul começa a perseguir Davi e Davi precisa fugir. Ele se esconde na caverna de Adulão. E a Bíblia conta que nesse lugar, na caverna de Adulão, várias pessoas começaram a se juntar a Davi. Pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam descontentes e pessoas também que estavam em dificuldades, com problemas. Ou seja, Deus trouxe a galera gente boa para se unir a Davi e Davi se tornou o líder deles. E eles formaram um exército que serviu a Davi por muito tempo, inclusive. Esse é o solo da comunidade, onde Deus traz pessoas para que a gente aprenda a liderar elas, para que a gente aprenda a nos relacionar com essas pessoas, nos preparando já para um dia ocupar lugares maiores no reino dele. Um comentário interessante que ele faz no livro, na opinião do Ben Lipscher, ele fala, né, sabe aquela frase que muitos cristãos repetem, que eu mais Deus igual a maioria? O autor ele diz que essa frase ela tem um erro, porque na verdade não é eu mais Deus igual a maioria. Na verdade é eu mais Deus, mais a família de Deus, nós somos maioria. A verdade é que nós não fomos chamados para viver sozinhos. Deus pode até levar a gente para um tempo de solitude, um tempo que a gente vai estar em intimidade com Ele. Mas mesmo tendo um tempo de intimidade com Ele, nós não fomos chamados para ficar isolados das pessoas para sempre em comunhão com Deus. Se você olhar Jesus ele tinha momentos que ele se afastava das pessoas e ia para o monte e orava, tinha. Mas na verdade, a maior parte do tempo ele ainda passava junto com os discípulos dele. Você vê várias passagens ele indo comer com os publicanos, com os fariseus. Mesmo com os fariseus que odiavam ele, muitas vezes ele parava para comer junto com eles, para conversar com eles. Jesus estava em comunhão o tempo todo com as pessoas. E nós fomos chamados a viver em comunidade, nós não fomos chamados para viver isolados. E o próprio autor cita aquela passagem em que Paulo fala que nós somos membros uns dos outros, nós somos membros de um só corpo, nós somos um corpo, cara. Parece que muitas vezes a gente quer se relacionar só com Deus. É quase como se a gente estivesse cortando a cabeça do corpo de Cristo e falando assim, só vou me relacionar com essa cabeça. Mas não, cara, a cabeça está grudada num corpo, velho. E pra gente se relacionar com Deus, a gente precisa estar dentro desse corpo, se relacionando com as pessoas. E ele conta uma história que eu achei interessante para ilustrar essa necessidade de viver em comunidade, de ser tratado nesse lugar, de se relacionar com as pessoas e tudo mais. Ele disse, né, depois que ele conseguiu um gabinete pastoral só para ele, não demorou muito para ele começar a ficar um pouco entediado e se sentindo um pouco sozinho, né, ficar trancado dentro de uma sala o dia inteiro. Então o que ele fez? Ele falou assim, vou comprar um animal para deixar dentro do meu, sei lá, só para me entreter, né? Ele comprou um aquário de peixe, né? E comprou dois peixes grandes, né? E colocou nesse aquário. Só que eram os dois peixes mais entediantes que existiam, ele conta. E ele não adiantou muita coisa, porque ele ficava olhando para o aquário e o peixe ficava parado o dia inteiro. Então ele vai lá, volta na loja de animais e fala assim, será que não tem nenhum peixe mais interessante, mais legal, mais, né, uma coisa que me ajude, que quebre esse tédio? Boring! E o vendedor da loja indicou ele comprar um cardumezinho de 4 peixinhos bem pequenininhos, que ele disse que não teria o problema dos peixes maiores comerem esses peixes menores, porque eles andam em cardume e tudo mais. Então ele comprou esses peixes, colocou no aquário, então agora ele tinha 10 peixes pequenos e 2 peixes grandes. E realmente, isso por um momento ele ajudou ele nesse problema de tédio, porque os peixinhos eram muito mais legais de assistir, de ficar vendo, do que os 2 peixes grandes. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo ele percebeu que teve um peixe que ele começou a se isolar do resto do cardume. Então ficava tipo 9 peixes de um lado e um peixe isolado do outro. E não demorou muito, passaram-se alguns dias e aquele peixinho tinha sumido e de repente só tinham 9 peixes pequenos e 2 grandes. E isso aconteceu novamente. Novamente um outro peixe começou a se isolar, ficou 8 de um lado e 1 do outro. E passaram-se alguns dias e aquele peixe some e ficam só 8. E isso foi acontecendo de um em um até que todos os peixinhos fossem comidos pelos 2 peixes grandes. Moral da história. Toda vez que um peixinho ficava longe do cardume, que ele ficava longe do grupo dele, ele era comido. Porque quando nós estamos sozinhos, nós somos mais vulneráveis. E é por isso que Deus nos chamou para viver em comunidade.
para estabelecer as nossas raízes no solo da comunidade. Nós precisamos aprender a nos relacionar uns com os outros, a amar uns aos outros. Nesse lugar da comunidade, Deus nos protege e nos livra das tentativas de Satanás, porque nós estamos aqui para guardar e cobrir a vida uns dos outros. E para concluir o livro, ele conclui, eu creio que da forma mais genial possível. Ele faz uma comparação entre Saul e Davi. Saul e Davi, ambos reinaram em Israel por 40 anos. Ambos tiveram grandes conquistas militares e ambos cometeram graves erros durante seu reinado. Só que houve uma diferença entre Saul e Davi. Enquanto Davi deu frutos e os frutos deles permaneceram, os frutos de Saul não permaneceram. Observe que os dois frutificaram. Tanto Saul quanto Davi deram frutos positivos para a nação de Israel, mas somente os frutos de Davi permaneceram. E o que causou essa diferença? A diferença foi que Davi estabeleceu suas raízes nesses 3 solos antes de começar o reinado, enquanto Saul não. Enquanto Saul, ele foi ungido rei e pouco tempo depois ele já estava reinando, Davi não. Davi foi ungido rei e quase 20 anos se passaram até que ele finalmente fosse estabelecido rei de Israel. E durante esse tempo de espera, Deus enfincou as raízes dele no solo da intimidade, no solo do serviço e no solo da comunidade. De modo que depois que Davi começou a reinar, os frutos dele permaneceram. E isso é o mais importante, não somente dar fruto, mas fruto que permaneça, porque Deus nos chamou para dar fruto que permaneça. Cara, esse livro é sensacional. Espero que você tenha achado ele sensacional tanto quanto eu. E só queria dizer como esse livro me marcou. Eu creio que esse livro ele ajuda muita gente a compreender as fases da nossa vida. Talvez você, como eu, muitas vezes faça a pergunta, por que parece que está dando tudo errado? Sei lá, de repente você se vê meio que isolado, meio sozinho. E na verdade é um tempo que Deus reservou para que você tenha intimidade com Ele. É Deus querendo enfincar suas raízes na intimidade, no solo da intimidade. Deus está chamando você para um tempo a sós, assim como Jesus esteve por 40 dias no deserto, assim como João Batista também teve um tempo no deserto, assim como Davi precisou voltar para a casa dele no campo, junto com as ovelhas, num lugar de solitude e ouvir a voz de Deus. Esse é o lugar onde Deus deseja compartilhar e esclarecer quais são os planos e as estratégias dele para as nossas vidas. Ou talvez a sua pergunta seja no sentido, por que eu estou no ministério que eu estou? Por que eu estou na igreja que eu estou? Por que Deus me colocou nesse lugar? Por que Deus me direcionou a estar nesse lugar onde eu estou hoje servindo? Às vezes a gente não vê muito propósito no lugar onde a gente está, mas é Deus, na verdade, nos ensinando a servir, a honrar um homem de Deus, um ministério que Deus deu a um homem. É Deus abrindo a nossa visão para amar o reino mais do que a gente ama um ministério, do que a gente ama, o sucesso pessoal. Ou talvez também você esteja perguntando, por que Deus colocou essa pessoa na minha célula, no mesmo ministério que eu? Por que só vem gente com problema para minha célula? E é Deus colocando você no solo da comunidade para você aprender a liderar pessoas, para você aprender a cuidar delas, para você aprender a amar essas pessoas, para você aprender a se relacionar com elas. Sabe, se você pensar que o rei Davi, o grande rei Davi, o primeiro grupo de pessoas que ele liderou foram um bando de desajustados, pessoas descontentes, pessoas endividadas, pessoas com dificuldades e problemas, cara. Esse é o solo, esse é o lugar onde Deus estabelece as nossas raízes para a gente aprender a lidar com as pessoas, para a gente aprender a resolver os problemas, ajudar e a abençoar uns aos outros. Eu creio que é isso, cara. Deus quer estabelecer as nossas raízes nesses 3 solos, para que, como eu disse, essa é a moral do livro, para que a gente não somente dê fruto, mas fruto que permaneça. Eu queria frisar mais uma vez isso. Cara, se você for ver, Saul, ele reinou a mesma quantidade de tempo que Davi. Saul também teve grandes conquistas militares. Saul também cometeu graves erros como Davi. Mas os frutos de Saul não permaneceram. Não permaneceram porque ele não tinha enfincado suas raízes nesses 3 solos. Da intimidade, do serviço e da comunidade. Ou seja, não basta somente a gente chegar no lugar onde Deus sonhou pra gente. Não basta somente a gente dar frutos. Deus quer que a gente dê fruto que permaneça, e para isso a gente precisa desses 3 solos. É isso aí, espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu espero que eu tenha instigado você a querer ler esse livro, cara. Esse livro é sensacional. Leia, esse livro vai te ajudar muito a compreender as fases da vida, o porquê que Deus está fazendo isso, porquê que você está no lugar onde você está.
Eu espero que ele te edifique tanto quanto edificou a minha vida. Eu já li esse livro 2 vezes e li algumas coisas uma terceira vez só para fazer esse vídeo. E eu tenho certeza que ainda vou ler outras vezes, ou capítulos específicos, porque esse livro realmente marcou minha vida, tem me abençoado muito. E é isso aí. Se você leu esse livro, fala aí, conta pra mim o que você achou do livro, o que mais chamou sua atenção, como ele te edificou, se não edificou. Vamos conversar nos comentários. É isso aí, se inscreva se você não é inscrito ainda, ative o sininho para saber as novidades do canal sempre que surgir uma coisa nova. Ó, já tá surgindo esse vídeo aqui, é coisa nova, hein? E é isso aí, não esqueça do like, hein? Falou!